Olá, meu nome é Daniel Pegas da Schedule e queria vos mostrar aqui uma solução muito rápida para podermos, com eficiência, criarmos furações associadas a acessórios. Portanto, no molde de injeção, como é o caso, temos aqui a placa 2 e a placa 3, portanto, as duas placas principais do molde, diria. O objetivo é criarmos uma furação que é transversal a todo o molde. Então, o ideal será definirmos a localização dos furos, e vamos começar com os furos de encavilhamento, que são os mais importantes, recorrendo aqui a um sketch no plano da junta. Portanto, eu vou então começar por desenhar pontos, pontinhos. Cada ponto representa um dos furos. O que nós sabemos é que o molde tem também guia deslocada. Portanto, eu poderia aqui deslocar a guia para um ponto qualquer e agora proceder à cotagem, Smart Dimension. Eu não vou aplicar essa cotagem agora. Vou aqui fazer uma cotagem muito rápida, fazendo o seguinte, clicando lá direito o rato. Portanto, vai ficar um bocado fora do vosso ecrã, mas eu vou aqui usar a opção Fully Defined Sketch. E vou então cotar, sem relações geométricas, mas vou cotar todas as entidades deste sketch. Portanto, cá está. Portanto, isto é uma forma muito rápida de aplicar a cotagem. Portanto, como podem ver, cada cota tem o seu par, digamos, de coordenadas. Portanto, não é relevante agora, digamos, ter os valores corretos. Portanto, faço aqui este sketch e vou aqui chamar F2, posicionamento, por exemplo, das guias. O renomear do sketch não é relevante, mas ajuda-nos sempre a saber o que estamos a fazer. Portanto, qual vai ser então o próximo passo? Eu vou localizar a peça número 2 e vou entrar em modo edição, que é clicando Edit Part. E vou então criar um furo genérico. E porquê um furo genérico? Porque a furação que nós queremos fazer tem que estar associada à dimensão do acessório. Mas nós não temos ainda o acessório. Mas também só conseguimos ter o acessório se tivermos lá um furo. Portanto, isto é um pouco pescadinho de rabo na boca. Mas a maneira correta de dar a volta é criar um furo genérico muito pequenino. Por exemplo, um furo que vou aqui criar com 1 mm, 1 mm, 10 mm. 10 mm, por exemplo, serviria. E vou associá-lo agora a um dos pontos. Agora, o ponto que eu vou associar convém ter sempre cuidado de não ser eliminado. Por caso eliminamos este ponto, perderemos toda a associação. Portanto, vou então fazer aqui um Ctrl e associar o primeiro ponto. Portanto, Feature, Extrude e por aí fora. Pode ser True All, pode ser Blind. Não é de facto muito relevante o que seja. Portanto, vamos fazer então o Blind. E agora, o próximo passo será usar uma das opções do Pattern, que é o Sketch Driven Pattern. Portanto, com o Sketch Driven Pattern podemos fazer a propagação dos restantes furos, selecionando inclusive o sketch de posicionamento que está no conjunto. Portanto, vou selecionar o posicionamento das guias, que está aqui, e vou selecionar a feature. E a feature qual é que é? No fundo é o nosso furo. Portanto, eu vou então expandir aqui o sinal de mais, para selecionar ali o Cut Extrude. E convém então dizer que o meu, reparem aqui a pré-visualização está um bocado no ar, por vezes a pré-visualização não é real, portanto não é real, eu vou aceitar e podem ver então que os furos estão devidamente colocados. Desta maneira, a posição dos furos no sketch de posicionamento controla a posição daqueles furos. Agora, tendo feito esta operação, o que é que eu vou então fazer? Eu vou então associar um componente DME, por exemplo, uma guia. Portanto, como estamos na placa 2, vamos colocar a guia da parte de trás. Portanto, eu vou então selecionar aqui uma guia, por exemplo, pode ser aqui a FSN. Vamos levar a FSN para dentro do nosso molde. Vamos selecionar um diâmetro nominal, por exemplo, diâmetro nominal de 20, com um comprimento do corpo de 56 e um comprimento da haste também de 56. Obviamente, depois podemos alterar. Está então aqui o nosso acessório colocado no molde. E agora, o que é que eu vou então fazer? Eu vou fazer o mate, vou associar este componente com o quê? Não pode ser com o furo. Porque este furo vai desaparecer. Este furo vai ficar com a dimensão do furo. Portanto, o ideal será olhar para o componente e procurar o seu eixo temporário. Reparem aqui o eixo temporário. Vamos selecionar este temporário e vamos fazer uma associação com o ponto. Não façam a associação do eixo com eixo, porque este eixo diz respeito àquele furo. Portanto, vou então clicar no eixo e no ponto, Mate, e já está então associado. E agora, por exemplo, faço de trás com a placa e fica automaticamente posicionado o primeiro. Reparem que tive o cuidado de fazer o mate
do componente com o furo que está definido naquele furo que executei. Portanto, que está aqui na minha placa 2, que a Textrude 1 tem que estar no mesmo local. Portanto, convém que o mate do primeiro componente esteja associado ao furo da operação e não das outras operações copiadas, não das instâncias. Portanto, agora sim, o que é que eu faço então? Vou voltar à minha placa, vou voltar à placa, vamos colocar tudo em arames e vamos criar aqui o sketch que vai definir o corte. Portanto, eu vou começar então pelo quê? Pelo corte da própria guia. Por isso basta-me capturar aqui uma aresta correspondente ao corpo da guia e fazer Convert Entities. Reparem como ele fica aqui convertido. E este furo eu sei que é do tipo H7, portanto pode varar por completo a placa. E aqui vai ela, vamos furar e já está. Portanto, um furo já está. Eu vou mudar de cor para poderem ver, que podemos ver ali a parte da aba, mas já está o furo furado. Vou voltar novamente em arames. E agora, este sketch aqui será furo da guia. Muito bem. Próximo passo. Vou então voltar a selecionar um sketch e capturar aqui a aresta exterior da guia. E agora fazer um Offset Entities, de, por exemplo, um milímetro por lado. Quer dizer que vou criar uma aba, digamos um alojamento para esta aba, e agora este furo vai ser do tipo Extrude Up to Surface. Portanto, igual, qual é que é a superfície que eu vou selecionar? Eu vou selecionar aquela face inferior da guia. Para isso, eu não tenho que estar a rodar com o rato. Basta fazer o seguinte, apontar com o cursor nesta zona, porque o cursor podia aqui selecionar aquela face inferior, lá direito do rato, Select Other, e vamos selecionar 1, 2, aqui está. Esta é aquela face da guia. Selecionar e cortar. E já está aqui a guia feita. E ao sketch vou-lhe chamar, por exemplo, caixa da guia. Bom, já que tenho então os componentes colocados, o que é que vou fazer agora? Vou propagar com o mesmo conceito de sketch pattern. Portanto, vamos aqui voltar só rapidamente ao nosso componente, voltar em modo edição e associar sketch driven pattern novamente com o sketch de posicionamento e a operação a copiar é o furo da guia e a cabeça da guia e carregar o botão. Reparem como rapidamente se propagaram os furos e desta maneira, se aumentar a quantidade de furos, aumenta a quantidade de operações. Agora, só que falta o seguinte, também queremos propagar, respectivamente, a guia, não é? Portanto, e para isso, o que é que vamos fazer então? Vamos criar, já fora da peça, dentro do modo Assembly, um Feature Driven Component Pattern. Isto é um nome um bocado grandalhão, é comprido, mas basicamente é uma cópia, portanto, é um tipo de pattern que depende de um pattern feito ao nível de peça. É bastante simples, só tenho que dizer qual é o componente a copiar, que é a própria guia, e qual é que é a driving feature. Ora, a driving feature será qualquer uma das instâncias dos furos já existentes. Portanto, eu vou simplesmente selecionar aqui. Reparem, ao clicar o Sketch Pattern, ele vai copiar as 3 adições de furos que lá foram colocados. Portanto, basta então selecionar e aqui está. Agora, há aqui um pequeno pormenor. Reparem, guia FSN temos uma e depois ele volta a copiar uma quarta. Portanto, quer dizer que o Derived Sketch Pattern temos que reeditar e dizer, olha, atenção, que há uma posição que eu não quero, que é a própria posição inicial. Portanto, com isto temos então os 4 componentes devidamente colocados. Okay? Portanto, vantagem agora é que alterando a configuração do componente para uma medida menor, por exemplo, de 16, não só estou a reduzir a dimensão do acessório, como estou a reduzir a dimensão do furo associado ao mesmo componente. Portanto, aqui está. Portanto, podemos ver então a caixa a mudar. Portanto, só por alteração da configuração do primeiro componente. Portanto, vou voltar a reduzir. E aqui está. Portanto, um processo extremamente eficaz. Dá um pouco de trabalho no início a executar, mas as vantagens do ponto de vista associativo são bastantes. Bom, espero que tenham gostado desta dica e espero que tenham proveito em colocação dos outros acessórios. Ok? Obrigado.